Davi, nós vamos ler um versículo edificante para as nossas vidas, que está em Hebreus, capítulo 11, verso 1, que diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Aleluia. Essa é a fé que vivemos, essa é a fé que temos. Vamos orar aqui pelo nosso pastor amado, querido, irmão, amigo. Estenda suas mãos para o púlpito. Senhor, aqui está a tua igreja mais uma vez clamando. Pai, o Senhor já mostrou a tua presença no meio de nós, a tua glória, a tua bondade, o teu amor. Chegamos no ponto culminante do nosso culto, que é o momento em que o Senhor se revela na sua palavra. Tudo aquilo que o Senhor quis para as nossas vidas está escrito nessas escrituras que tanto amamos, Senhor. E aqui está o teu filho, que se preparou, que acima de tudo te ama e ama essas escrituras, e que irá expor essas escrituras não somente para a tua igreja, mas para esse mundo espiritual que nos ouve, e para ti, para a tua glória, Senhor. Abençoa o pastor Murilo, desce com teu Espírito sobre ele, que ele diminua, que o Senhor cresça, que teu Espírito fale através dele e que ele possa receber o teu amor, que essa pregação não seja só para a igreja, mas também para ele, para o seu coração, que possamos sair daqui inundados da tua glória, do teu conhecimento e do teu amor, e que essa pregação repercuta em nossos corações, não somente agora, mas para tudo sempre. O que oramos em nome de Jesus. Deus te abençoe. Glória a Deus. Muito bem-vindo. O culto é seu, é tudo seu. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu cumprimento a igreja com a paz de Cristo Jesus. Amém. E dizer que sempre é um momento de muita satisfação, amém, alegria, poder ministrar a palavra do Senhor. Eu recebi esse convite com muita alegria. No último mês de outubro nós recebemos lá na nossa missão Pastor Flávio, Pastor Gerson, Ingrid, alguns irmãos estiveram lá ministrando no nosso culto da Reforma Protestante. Já é o segundo ano que nós realizamos lá, e o Gerson não sabe, mas ele vai ministrar lá no ano que vem. E é muito bom estar aqui também visitando os irmãos. Já estive aqui outra vez, mas por causa da correria a gente não conseguiu participar aqui, né, que foi no dia da ordenação, mas graças a Deus que nos deu um bom tempo para estarmos aqui hoje ministrando a palavra do Senhor. Para quem não me conhece, sou pastor Murilo, pastor da Igreja do Nazareno, missão Cacuia. Nós recebemos uma missão há pouco mais de um ano de plantar uma igreja no bairro do Cacuia. A Igreja do Nazareno ela já está presente no bairro das Pitangueiras, do Tauá, na Vila Joaniza, aqui na Ilha do Governador. E recebemos a missão e com o nosso coração alegre já temos ministrado ali a palavra do Senhor há cerca de um ano, um pouco mais de um ano. E eu trago aqui comigo a minha esposa, a irmã Juliana, a Aninha, que vocês viram ali, de óculos escuros, e a irmã Isabel, que tem caminhado lá conosco, que está aqui conosco hoje nessa manhã. E eu quero te convidar a abrir a Bíblia comigo no Evangelho de Mateus capítulo 12. Evangelho de Mateus capítulo 12, a partir do verso 22. Nós vamos ler do verso 22 ao 37. Evangelho de Mateus, capítulo 12, a partir do verso 22. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é esse porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam.
esse não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o teu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado nem neste mundo, nem no porvir. Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que, de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas suas palavras serás justificado, e pelas suas palavras serás condenado. Diga amém. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado pela leitura da sua santa e gloriosa palavra. Sua palavra, Deus, que é viva. A sua palavra, Deus, que tem o poder de transformar o homem. A tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E nós rogamos a Ti que essa palavra, Deus, entre na nossa mente, no nosso coração e produza o fruto que o Senhor determinou. A fim, a Deus, de que saiamos daqui diferentes de como nós chegamos, transformados pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo. Abre, Senhor, o nosso entendimento, o nosso coração, te pedimos, e nos faça vivê-lo e praticá-lo, Pai, em todas as áreas da nossa vida. É o que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Esse texto é um texto maravilhoso da Palavra de Deus, que está inserido em um contexto. E esse contexto do capítulo 12 do Evangelho de Mateus mostra Jesus dentro das muitas vezes em que ele frequentava o templo. Como judeu, ele frequentemente estava no templo, junto com os discípulos. E logo no início do Evangelho de Mateus, Jesus ele vai se encontrar com um homem, e esse homem ele estava enfermo, e ele tinha, como diz a palavra do Senhor, uma enfermidade que ele não conseguia obter a cura. E lá no templo, em um dia de sábado, o Senhor Jesus cura aquele homem diante de todos que estavam ali presentes. Então Jesus ali ele já começou naquele momento a ser perseguido e alvo de perseguição por parte dos fariseus, por parte dos poderosos que estavam ali no templo, porque eles consideraram um absurdo Jesus curar no sábado. Porque qualquer obra que se fizesse no dia de sábado era considerado pelos fariseus como um pecado, que ele estava ali violando o quarto mandamento, que é o mandamento de guardar o sábado. O coração deles estavam tão duros, o coração deles estavam tão cauterizados pela religiosidade que eles seguiam, que eles colocavam os mandamentos do Senhor acima da sua própria lógica, a ponto de Jesus questioná-los do que era mais importante para eles. Porque aqueles homens hipócritas, os fariseus daquela época, se um animal no dia de sábado caísse num buraco, e foi esse o questionamento que Jesus fez, eles iam lá e retiravam o animal. Mas como Jesus ele foi e curou um homem de uma enfermidade que lhe causava ali muitas tribulações e dificuldades,
Porque nós entendemos que no contexto do primeiro século, um homem que tinha a mão ressequida ou qualquer enfermidade que você tivesse, ele não tinha à sua disposição os recursos que nós temos hoje. Hoje, se você tem um problema de saúde ou alguma limitação de movimento ou alguma enfermidade que não lhe permite mover as mãos ou os pés, você tem recursos hoje que vão te levar a poder trabalhar ou ganhar o seu sustento de outra maneira. Se você, como a gente diz na sociedade hoje, uma pessoa com deficiência, né, o PCD, ele não pode andar, existe uma atividade que ele pode fazer com as mãos. Se ele não tem como movimentar as mãos, ele tem outro tipo de habilidade que ele pode exercitar. Mas naquele momento, no contexto do primeiro século, se uma pessoa não pudesse caminhar, ou usar as mãos, ou realizar um serviço braçal, ela estava condenada ou a depender dos outros, ou de pedir esmola, porque ela não podia trabalhar. Mais ou menos 95%, aproximadamente 95% das atividades do primeiro século dependiam da força física, dependiam do trabalho braçal. E um homem que não pudesse trabalhar, ou uma pessoa que estivesse enferma, ela estava condenada a depender dos outros. E Jesus, ele cura a vida daquele homem num sábado, dando a ele uma oportunidade de viver, dando a ele uma oportunidade de buscar o seu sustento e viver uma vida normal. E aqueles homens que no dia de sábado cuidavam dos animais, acharam algo tenebroso, algo blasfemo da parte de Jesus curar um homem, tamanha dureza dos seus corações. E Jesus, ele passou ali a ser perseguido, ele se retira no segmento do capítulo 12, e quando nós entramos no verso 22, Jesus, ele vai se encontrar agora com um homem endemoniado. E esse homem não era um homem endemoniado qualquer, era um homem cego, ou seja, não podia ver, e ele era um homem mudo, que não podia falar. Então ali as capacidades dele de comunicação estavam completamente limitadas. E também no contexto do primeiro século, é importante a gente abrir aqui um parêntese, que no Novo Testamento nós encontramos muitas pessoas endemoniadas, diferente do que acontecia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós não temos tantos casos assim de manifestações demoníacas, são casos muito, muito raros e muito esporádicos, mas no Novo Testamento nós temos vários. E os historiadores do primeiro século, Tácito, Flávio Josefo, eles vão dizer que quando alguém aparecia possesso por um demônio, eles eram abordados pelos rabinos. E os rabinos, eles costumavam se aproximar dessas pessoas endemoniadas e recitar salmos. Recitar salmos na esperança de que aquele recital ou aqueles cânticos espirituais inspirados por Deus pudessem de alguma maneira aliviar as dores daquela pessoa que estava ali atormentada por um demônio, ou que aquele demônio pudesse sair diante dos hinos, dos cânticos cantados ao Senhor. Mas como aquela pessoa poderia ouvir se ela estava surda? E como ela podia se encontrar ou contemplar os salmos, os cânticos do Senhor, se era cega? Então a crença que eles tinham popularmente é que uma pessoa cega, ou uma pessoa surda, ou uma pessoa muda, uma pessoa que não tivesse capacidade de se comunicar ou se conectar com as pessoas, e ela estivesse possuída por um demônio, por uma enfermidade, ela só poderia ser liberta pelo Messias. Somente o Messias teria a capacidade de libertar essa pessoa. Então nós vamos ver no verso 23, que depois que no verso 22 o Senhor Jesus cura, e passando ali o mudo a falar e depois a ver, toda a multidão, diz o verso 23, se admirava e dizia: é esse porventura o filho de Davi? Porque automaticamente, ao enxergarem aquela multidão, a enxergar aquele homem que não podia ver, que não podia de alguma maneira falar ou se comunicar com elas, ele está sendo curado naquele momento, eles fazem uma conexão automática daquilo que eles aprenderam. Olha, se só o Messias pode libertar uma pessoa dessa situação, e essa pessoa aqui na nossa frente, diante dos nossos olhos, ela está sendo liberta, logo
quem libertou essa pessoa é o Messias, é o filho de Davi. E essa conexão ela é feita automaticamente no verso 23. E essa é uma função da palavra de Deus. Nós aprendemos a palavra de Deus, nós estudamos a palavra de Deus, nós buscamos o conhecimento da palavra de Deus para que diante das situações das nossas vidas, nós tenhamos algo que a igreja brasileira desse tempo tem buscado pouco, que é o discernimento. E discernimento é algo fundamental na nossa vida. Discernimento é algo que nós precisamos buscar a todo momento. E a palavra de Deus é um canal, é uma fonte de discernimento. E é isso que a multidão fez. A multidão simplesmente olhou o que estava acontecendo diante dos olhos deles. Diante do que estava acontecendo ali entre Jesus e aquele homem que estava possesso. E eles fizeram uma conexão automática dentro daquilo que eles conheciam. E a conexão era, se esse homem que não consegue enxergar, se esse homem que não consegue falar, ele está vendo e ele está falando, só o filho de Davi poderá libertar. Só o filho de Davi, só o Messias, só o Filho de Deus pode operar uma obra como essa. Só que nós vamos enxergar o contraste no verso 24, daqueles homens, os fariseus, que também contemplando a mesma imagem de libertação, a mesma mensagem que havia sido pregada, a mesma imagem daquele homem enfermo sendo curado, diz o verso 24 que os fariseus, ouvindo isso, murmuravam. Eles murmuravam. E o que eles murmuraram? Este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Então nós encontramos dois grupos de pessoas diante da mesma imagem, diante da mesma cena, diante da mesma ação. Uns olham para aquele homem sendo curado e fazem um questionamento dentro do seu coração. É esse o filho de Davi? E outros que eram considerados como conhecedores, como poderosos, como letrados, como pessoas que tinham ali o conhecimento, detinham o conhecimento, porque os fariseus eles iniciaram o seu ministério no período interbíblico, que é aquele período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, como um grupo de pessoas que tinham uma boa intenção dentro do seu coração, que era proteger a Torá, proteger a lei de Deus, para que mesmo diante de um domínio estrangeiro, os judeus mantivessem o zelo e o conhecimento pela Torá. E essa é uma obra maravilhosa. Mas ao longo do tempo, eles foram dando tanta importância para as regras, que eles começaram a criar regras em cima de regras, a partir de regras. Para você ter uma ideia, os 10 mandamentos, eles proíbem o judeu de trabalhar no sábado. Mas eles chegaram a um sistema religioso, a um conjunto de regras tão rígido, que eles não podiam cuspir no chão no dia do sábado. E a gente se pergunta, por que eles não podiam cuspir no chão? Porque eles consideravam que cuspir no chão era arar a terra. Eles diziam que os homens não podiam caminhar mais de 1 quilômetro no dia de sábado. Eles não podiam se afastar da sua casa por mais de 1 quilômetro. E eles que tinham posse, que tinham bens, eles tinham várias casas, e eles tinham casas com menos de 1 quilômetro uma das outras. Então, no dia de sábado, enquanto as pessoas que eram menos favorecidas, eram pobres, tinham que ficar confinados perto da sua casa, eles podiam transitar, porque eles diziam, bom, se eu estou andando de uma casa para outra e essa casa é minha, eu não estou quebrando a regra que eles mesmos estabeleceram. Então, eles eram hipócritas. Porque Jesus disse, e vocês estão atando fardos tão pesados e tão duros sobre o povo com as regras de vocês, que nem vocês mesmos conseguem carregar. E ao invés de glorificarem a Deus, porque aquele homem foi liberto e curado, ao invés de reconhecerem a Cristo como Messias,
Ao invés de olharem para aquela cena e glorificarem ao Senhor, o que eles fizeram naquele momento foi blasfemar contra Deus. E a blasfêmia, como está escrito no boletim do texto da Confissão de Fé de Westminster, resumidamente, é falar mal contra Deus ou de modo injusto contra Deus ou proferir palavras que não estão de acordo com a palavra de Deus. E ao invés de conectarem a figura de Jesus, o filho de Davi, com o Senhor que cura, o Senhor que liberta, porque como conhecedores da Torá, eles sabem que uma das faces de Deus, um dos nomes de Deus é Jeová Rafá, o Deus que cura, e ao invés de fazerem essa conexão de Cristo com o Deus que cura, com o Deus que liberta, eles conectaram Jesus à figura de Belzebu. Belzebu, que é a contração da palavra Baal-Zebub, do Antigo Testamento, que faz a conexão de Belzebu, uma figura neotestamentária, com o maioral dos demônios, que é o próprio Satanás. Então a blasfêmia daqueles homens foi dizer que Jesus, na verdade, estava expulsando aquele demônio e libertando aquele homem da sua enfermidade pelo poder de Satanás. Eles afirmaram categoricamente que Jesus estava se utilizando do poder do mal contra o próprio mal. Eles disseram que Jesus, o Deus vivo, o Filho de Deus, o Filho de Davi, como a multidão reconheceu, ele estava agindo debaixo da autoridade e da direção de Satanás, ao invés de estar debaixo da direção do nosso Pai, do nosso Deus ou do Espírito Santo. Isso nos mostra o tamanho da cegueira espiritual que eles estavam vivendo. E hoje, infelizmente, muitas pessoas estão cegos espiritualmente. Elas têm um conhecimento, um bom conhecimento teórico, elas têm um bom conhecimento técnico, eles têm um bom conhecimento daquilo que leem, estudam, mas estão cegos espiritualmente. E a palavra de Deus, ela nos adverte, ela vai dizer lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 14, como que pode um cego guiar um outro cego? Se um cego guiar outro cego, como a gente diz popularmente, vai dar ruim. Vai dar problema. E o que a Bíblia diz? É que os dois vão acabar caindo no buraco. Os dois vão acabar se prejudicando. E o que esse texto ele nos diz? Que nós precisamos ser guiados e precisamos buscar orientação, precisamos buscar discernimento com alguém que enxerga melhor do que a gente. Então o Senhor nos dá líderes, nos dá pastores e, acima de tudo, Ele nos dá a Sua palavra e Ele nos dá o Espírito Santo de Deus, que Jesus disse que nos conduziria a toda a verdade. É por isso que nós cantamos aqui, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. É por isso que nós dizemos, pelo amor de Deus, vem Espírito Santo. Porque se a gente for guiado pelo nosso intelecto, ou por aquilo que nós achamos ser certo, ou pelo nosso coração, diz o livro de Provérbios, que o nosso coração ele é enganoso. Que há caminhos que para o homem parecem bons. Às vezes a gente começa a caminhar por alguma vereda, alguma coisa que a gente fala, pô, isso aqui é bom, isso aqui vai dar certo, isso aqui é legal. E a gente segue naquele caminho, e a gente vai por aquele caminho, não consulta o Senhor. E aí no final aquele caminho que era bom, ele nos leva à morte. Mas às vezes o Senhor ele nos propõe uma caminhada dura, uma ladeira. A gente conversava ali antes do culto, eu e o pastor Flávio, do desafio que é estar à frente de uma missão, de uma congregação, de uma igreja, porque o mundo ele se levanta contra nós, os poderes das trevas eles se levantam para tentar nos impedir. E aí se a gente olha para esse caminho, a gente para e fala, não, então é melhor ir para uma outra igreja que já está estabelecida, a gente senta ali no banco e segue normalmente. É muito mais fácil, muito mais confortável. Mas o caminho que o Senhor nos propôs, a carreira, como o apóstolo Paulo ele expressou bem, a carreira que nos é proposta,
apesar de ser um caminho aos nossos olhos penoso e difícil de ser trilhado, nós cremos que no final são caminhos de bênção, são caminhos que levarão vidas à presença do Senhor. Então nós precisamos tomar cuidado com a cegueira espiritual. O Senhor ele nos alerta nessa manhã, Ele nos exorta nessa manhã a refletirmos como nós temos enxergado a obra de Deus. Porque ou nós enxergamos como aquela multidão enxergou e encontramos o filho de Davi que nos abençoa. Há poucos dias atrás nós tivemos o dia de ação de graças e nós trouxemos uma proposta das pessoas testemunharem daquilo que o Senhor fez na vida delas ao longo desse ano e agradecermos a Deus. E falamos de como é necessário a gente olhar para as pequenas coisas. Aquilo que para nós às vezes é corriqueiro, que é o acordar de manhã, que é ter saúde, que é ter um teto sobre a sua cabeça, uma cama confortável, alimento sobre a mesa. Isso para nós já é motivo de sobra para nós agradecermos a Deus todos os dias. Mas às vezes a gente quer focar naquela bênção maravilhosa, aquela coisa pomposa, e paramos e deixamos de refletir nas coisas boas. Então nós não podemos andar, não podemos caminhar debaixo da cegueira espiritual. E para rebater aqueles homens que blasfemaram contra ele, Jesus começa a os ensinar a respeito da realidade do reino de Deus. Da realidade que o reino de Deus nos traz. E Jesus ele começa a explicar que se Satanás ele espelha Satanás, então o reino de Satanás, que é uma realidade, e Satanás ele possui uma hierarquia espiritual de demônios que trabalham debaixo da sua direção. Se Satanás ele espelha Satanás, então é um reino trabalhando contra o seu próprio reino. E se um reino trabalha contra o seu próprio reino, se nós trabalharmos uns contra os outros, o que vai acontecer? Esse reino vai desabar, esse reino vai cair. Jesus ele começa a ensinar, através do reino de Satanás, que nós também não podemos andar debaixo de guerra. E como é bom quando a gente pode encontrar amigos que são de uma outra igreja, amigos que estão caminhando debaixo de outro ministério, e nós podemos congregar. Porque no final, o Senhor Jesus ele não vem buscar a igreja do Nazareno, a igreja fiel, ou a igreja batista, ou a Assembleia de Deus. Ele vem buscar o corpo de Cristo. Todos aqueles que um dia reconheceram a Cristo como seu Salvador e como seu Senhor. Quando a gente for entrar no céu e estiver diante de Deus, a gente não vai apresentar nossa carteirinha de membro. Nós vamos apresentar as nossas obras. Vamos apresentar o nosso coração. Então é maravilhoso quando nós podemos desfrutar dessa unidade, em que os irmãos estão na nossa igreja e nós estamos aqui também na igreja, congregando e louvando ao Senhor juntos. Porque é isso que o Senhor ele diz, para nós andarmos em unidade, amarmos ao próximo, andarmos em união. E Jesus ele vai falar que isso é tão importante e tão fundamental e tão básico que Satanás já entendeu isso. E o reino de Satanás, a ordem de Satanás e os demônios, eles não trabalham contra si, mas eles trabalham em ordem e debaixo de direção do próprio Satanás. Então Jesus ele vai dizer que se Satanás, no verso 26, ele espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, como poderá subsistir o seu reino? E depois Jesus ele vai trazer a nova realidade. Ele vai dizer, se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Porque eles mesmos serão os vossos juízes. E o verso 28, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. A pregação no início dos evangelhos, tanto de João Batista, quanto a pregação do próprio Cristo, foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E o elemento básico de um reino
o elemento fundamental de um reino é a presença de um rei. O reino sem um rei não é um reino. É um grupo de pessoas tomando decisões aleatórias. Mas o reino, ele precisa basicamente da presença de um rei. Nós estamos nos aproximando do dia 25 de dezembro. E aí há um debate se Jesus ele nasceu no dia 25 ou se ele nasceu em outro dia. E aí eu costumo dizer, eu faço aniversário dia 12 de novembro. Mas se você quiser me dar presente em outra data, fica à vontade, eu não reclamo não. Então se a gente está comemorando o aniversário de Jesus ou a vinda dele na data errada, um dia a gente vai falar assim, nos perdoa, foi a informação que chegou pra gente. Mas dia 25 de dezembro, nós adoramos ao Senhor e celebramos a chegada de Jesus Cristo. E quando Jesus, ele encarnou, nasceu da Virgem Maria e veio a esse mundo, chegou aqui na terra o reino de Deus, porque o rei está presente. E ele está presente, e ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele disse, onde estivessem 2 ou mais reunidos na presença dele, ele está presente aqui nessa manhã, no nosso meio, através do seu Espírito, ministrando aos nossos corações, falando as nossas vidas, porque o reino de Deus, veja que o tempo verbal que ele usa é o tempo presente. Certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. E como sinal disso, Jesus está dizendo o fato de vocês estarem enxergando com seus próprios olhos que os demônios estão sendo expulsos e que os enfermos estão sendo curados. Isso é um sinal claro, evidente, visível de que o reino de Deus chegou. E esse reino, ele vai se expandindo. Logo depois, se você quiser meditar em Mateus capítulo 13, ele vai trazer algumas parábolas que vão falar da realidade desse reino. Esse reino, ele é como um grão de mostarda, que é a menor das sementes, e quando cresce, é a maior das hortaliças. Ele é como uma pequena porção de fermento, que quando é lançado sobre a massa, ele vai levedar toda a massa. O reino de Deus, ele começou lá nos tempos de Cristo, com 12 discípulos, e depois nós vamos entender que o Senhor ele vai enviar os seus 70, e depois da ascensão do Senhor, estão ali 120 pessoas reunidas no cenáculo. Então Pedro ele prega no Pentecoste, e são 3.000 almas. Na época em Antioquia já haviam ali 5.000 homens, a ponto do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos capítulo 1, ele dizer, eu glorifico a Deus, porque o evangelho da salvação tem sido pregado em todo o mundo. E a ordem do Senhor, a grande comissão, já no primeiro século, começou a ser realizada. Portanto, e de fazer discípulos de todas as nações, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E graças a Deus, essa ordem foi dada. E o reino de Deus tem se expandido e chegou até as nossas vidas. E hoje, nós fomos libertos da idolatria, fomos libertos dos falsos enganos, fomos libertos das falsas doutrinas, e o reino de Deus chegou sobre nós. E o reino de Deus chegou sobre mim, chegou sobre você, para que você vá e pregue o evangelho a toda criatura, porque você foi chamado como um agente, como um ministro do evangelho do Senhor. E às vezes nós não compreendemos a dimensão desse reino que está dentro de nós, que está sobre nós. Porque quando você está ali na fila do mercado, quando você está no trabalho, você está falando de Jesus para um amigo seu, você está levando o reino de Deus para a vida dele. Para que os aspectos do reino de Deus se manifestem também na vida dele, se manifestem também na casa dele, também se manifestem na história dele. Entender o reino de Deus e das trevas é muito importante para que a gente viva plenamente de acordo com as Escrituras. Porque entender o reino de Deus é entender que existe um rei que está assentado no trono, que governa todas as nações. E o apóstolo Paulo ele disse, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés.
E a gente encontra, muitas vezes, pessoas que são crentes em Jesus, mas quando estoura uma bomba lá do outro lado do mundo, ele entra em pânico. E quando uma nação ela entra em guerra contra outra nação, ele se desespera. Pastor, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que Jesus continua sentado no trono, ele continua governando sobre todas as coisas, você pode ficar tranquilo que ele nunca vai deixar o seu trono e ele continuará governando até o último dia, quando ele virá e entregará o seu reino ao Pai. Foi ele que declarou: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ele tem todo o poder. E se ele tem todo o poder e eu estou debaixo da sua autoridade, eu posso crer que ele continua governando e que ele continua subjugando seus inimigos e que ele continua tendo autoridade sobre tudo e sobre todos. E a reflexão que fica para o nosso coração hoje é: o que tem perturbado o seu coração? O que tem tirado a sua paz? O que tem tirado a sua tranquilidade? Seja qual for o problema ou a razão, seja qual for a circunstância, creia que Jesus está acima disso tudo. Jesus continua governando e Jesus continua no seu mesmo trono, reinando e trabalhando em prol do seu povo. E Jesus ele explica isso. Ele diz no verso 29, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará toda a casa. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Então Jesus ele começa a dizer que por ocasião da sua vinda, os poderes de Satanás foram limitados. Satanás, que lá no capítulo 4 de Mateus, ele leva Jesus a um alto monte. E ele diz: olha, tá vendo todos os reinos da terra? Imagina ali Satanás mostrando para Jesus todo o Império Romano, a cidade de Roma, o trono de César, toda a glória que cercava ele. E Jesus, que havia nascido num vilarejo pobre, que era rejeitado pelo seu próprio povo, que, como diz a palavra do Senhor, não tinha onde reclinar a cabeça, ele recebe ali uma proposta. O que Satanás diz para ele? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Porque os reinos da terra naquele momento estavam sob o domínio do próprio Satanás. No primeiro século, somente uma nação conhecia a lei do Senhor. Somente os judeus possuíam o conhecimento da lei do Senhor. É por isso que Satanás ele diz: olha, você que é o rei dos judeus, se você se prostrar diante de mim, eu te dou todos os reinos. Em outras palavras, Satanás ele estava dizendo: ó, você pode se associar a mim e a gente controla tudo aqui. Mas o que Jesus ele diz diante daquela tentação, diante daquela proposta? Eu não vou me prostrar diante de você. Somente ao Senhor seu Deus você deve se prostrar. E somente a Ele você deve dar culto. Seja qual for a proposta. Seja qual for a proposta de Satanás a você, adore somente a Deus. É isso que baseia, é nisso que se baseia a nossa fé. As nossas ações, as nossas obras, se elas glorificarem ao Senhor, meu irmão, pode mergulhar, pode ir de cabeça. Agora, se não glorifica ao Senhor, espere, rejeita na hora. Porque Jesus ele disse que ele entrou na casa do valente e ele amarrou o valente. Ou seja, Satanás, que era a maior força na terra, porque por ocasião da queda de Adão e do pecado, a Bíblia diz que através de um homem o pecado ele entrou no mundo, então Satanás ele passou a ter legalidade de atuar nas nações, e todas as nações ao redor de Israel eram idólatras e serviam a outros deuses, estavam debaixo do domínio, do controle de Satanás e de seus demônios. Jesus ele disse: eu entrei na casa do valente, eu amarrei o valente, e agora chegou o momento da gente saquear os seus bens. Então ele vai depois declarar ao apóstolo Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor. Nós estamos aqui porque estamos avançando, porque estamos saqueando o inferno.
Porque Jesus, através do seu ministério, através da sua obra gloriosa na cruz do Calvário, Ele rasgou o nosso escrito de dívida, a nossa dívida, ela foi paga na cruz do Calvário. E Ele diz, no Evangelho de Mateus, lá no final, lá no capítulo 28, todo o poder me foi dado, portanto, ide e fazer discípulos, porque Ele tem todo o poder. Ele pega esse poder, Ele pega essa autoridade e Ele dá, Ele transfere à igreja, para que você vá, para que você ore, para que você pregue, para que você louve, para que você chegue na sua casa e diga, Senhor, eu não aceito que a realidade da minha casa seja uma realidade distante da tua. Eu não aceito que no meu trabalho as coisas permaneçam da mesma maneira. Eu não aceito que a minha família esteja debaixo da direção de Satanás, porque o Senhor nos deu autoridade, o Senhor amarrou o valente, e nós vamos pregar, nós vamos orar, e os milagres, os sinais, o poder de Deus irá se manifestar na sua vida, vai se manifestar na sua casa, vai se manifestar na sua família. Porque todo poder pertence a Ele, toda autoridade pertence a Ele. Então ele vai dizer no verso 30, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se Ele tivesse declarado, eu sou um dos caminhos, nós poderíamos deduzir que há outros, mas Ele disse, eu sou o caminho, e é somente por intermédio de Cristo que a nossa vida muda, é só por intermédio de Cristo que o nosso caráter é transformado, é só por meio de Cristo que a igreja avança. Por isso, na Reforma Protestante, uma das bases da Reforma Protestante é solo Cristo, porque é somente por intermédio de Cristo. É por meio de Cristo e por meio dele, da sua obra e da sua palavra, que a igreja avança. Que a igreja ela é bem sucedida na sua obra. Porque Jesus ele não nos deu uma missão suicida. Existem pessoas que creem num futuro da igreja, uma igreja acuada, uma igreja diminuída, uma igreja fugindo de uma figura de um anticristo que virá. Mas o que a Bíblia nos ensina é que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Que a igreja ela segue crescendo e triunfante debaixo da direção de Cristo, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então nós não precisamos temer a Satanás, nós não tememos os demônios, nós não tememos o mundo, nós continuamos lutando contra a carne, sabendo que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E nós caminhamos para o fim da nossa mensagem, onde Jesus ele vai nos comparar, ou vai nos fazer refletir, mais uma vez, trazendo um dos exemplos que ele trazia em relação à árvore e os seus frutos. Ele diz, ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. O apóstolo Paulo ele escreve aos Romanos, ele diz que todo aquele que confessar ao Senhor como o seu Senhor, todo aquele que confessar a Jesus como seu Senhor, ele encontra a salvação, ele encontra a vida eterna. O Lucas, ele escreve no livro de Atos que não há nenhum outro nome que importa que sejamos salvos que não o nome de Jesus, que o nome dele é sobre todo o nome. Jesus aqui ele vai dizer que nós somos como árvores plantadas. Esse é um exemplo que se repete, porque em João capítulo 15 ele também vai dizer, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos e o meu pai é o agricultor. Porque ele vivia cercado por pessoas que trabalhavam com árvores, que trabalhavam nas plantações, eles sabiam bem do que Jesus estava falando. E Jesus ele falou, não se engane,
uma árvore boa, ela produzirá bons frutos. E uma árvore má, ela produzirá frutos maus. E o Senhor, Ele nos chamou. Guarde essa palavra no seu coração, para que você dê bons frutos. Aquela geração do primeiro século viu sinais, viu prodígios, viu milagres, viu cego enxergando, coxo andando, mudo falando, surdo ouvindo, viu pessoas que tinham morrido, como Lázaro, 4 dias, ressuscitando dentre os mortos. Viu Jesus andando sobre o mar. Viu Jesus acalmando a tempestade. E mesmo assim, blasfemaram contra Deus. Porque eram árvores más. Porque deram frutos ruins. E quando a Bíblia ela fala de frutos, ela fala de 2 tipos de fruto. O primeiro fruto que a Bíblia fala são os frutos externos, que são almas. Inevitavelmente, se você é um fruto bom e você fala da palavra de Deus, almas serão alcançadas pela sua vida. E aqui, pastor Flávio, estão os frutos. Estão os frutos da igreja fiel, que tem trabalhado em prol do reino de Deus. Então o Senhor Ele te chamou para pregar o evangelho a toda criatura. Nós sabemos que a obra de convencimento não é nossa. Quem convence o homem, diz a palavra do Senhor, é o Espírito Santo. Mas é o nosso papel, é o nosso dever pregar a palavra de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, em tempo e fora de tempo. Eu não vou falar não porque a pessoa pode achar que eu sou inconveniente. Eu não vou falar não porque de repente a pessoa pode... O que ela pode achar de mim, né? Quando o Gerson ele se converteu, a gente cantava uma música assim, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Não tinha essa canção? Então, nós precisamos pregar o evangelho em todas as situações, a todas as pessoas, e gerar assim frutos, almas, para o reino de Deus. Mas a Bíblia também fala de outro tipo de fruto, que é o fruto do Espírito Santo, que o Senhor Jesus ele quer encontrar em nós, que é amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, que é a mudança do caráter. É a mudança do caráter. Aleluia. É a mudança de vida, é a mudança que começa dentro do coração. Que é aquela pessoa que roubava e não rouba mais. É aquela pessoa que mentia e agora tem um compromisso com a verdade. É aquela pessoa que tinha pensamentos ruins, pensamentos maus, pensamentos de morte, e agora pensa em paz, pensa em graça e pensa no amor. É aquela pessoa que era completamente desleixada com a sua família, e agora ele ama a sua esposa, ele ama os seus filhos. É a mudança de vida, é a mudança do caráter. Quando o Senhor ele olha para dentro de nós, Ele quer ver a mudança, a transformação. Mas não a mudança e a transformação que eu quero realizar, mas a mudança que o Espírito Santo trabalha e causa dentro da sua vida. E aqueles homens, aqueles fariseus hipócritas, eles não estavam abertos à mudança. Eles queriam que Jesus mudasse, porque eles queriam um Messias adornado, ou moldado ao que eles pensavam ser o Messias. Eles queriam uma multidão seguindo as regras que eles estabeleciam, mas eles mesmos não queriam mudar. E pelo contrário, com a sua boca, ao invés de proferirem boas palavras, palavras de bênção, palavras de amor, o que eles proferiram foram blasfêmias contra o próprio Deus. O Deus vivo estava diante deles, operando milagres, e eles blasfemaram. Por isso Jesus, ao reunir os seus discípulos, eu encerro aqui a nossa mensagem de hoje. Ele disse: mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. E nós cremos no Senhor. Cremos no Senhor que nós não vemos, mas sentimos e que se revela através da sua palavra às nossas vidas. Receba dessa revelação, receba desse amor, receba dessa graça e desfrute e frutifique, sabendo que Deus, Ele olha dos altos céus e te recompensa por toda a boa obra que você faz
em Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, pastor. Obrigado aí pela oportunidade de pregar a palavra do Senhor.